Até porque o time sub-20, mesmo eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista, chegou até essa fase da competição depois de 22 anos, ou seja, mais de 2 décadas que o Guarani não chegava às semifinais do Campeonato Paulista sub-20. Um dos responsáveis por esse bom trabalho é o técnico Jairo Blumer, que está conosco ao vivo nesse momento aqui na Rádio Bandeirantes, para bater um papo a respeito do que foi o Paulista Sub-20 e também, é claro, projetar a copinha e jogadores que possam já ser utilizados no time profissional do Guarani. Ô Jairo, primeiro eu queria que você falasse, né, a respeito dessa campanha no Campeonato Paulista Sub-20, se isso te surpreendeu de alguma forma e o que mais chamou a atenção de você? Se foi no setor defensivo, se foi o desempenho no meio-campo ou no setor ofensivo. Um abraço, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Jairo. Um abraço, boa noite. Para mim é um prazer estar falando com vocês. E muito bom aí estar falando de futebol, né? Isso faz com que a gente lembre dessa campanha tão boa que foi feita. Então, você puxou alguns pontos aí que seriam primordiais, né? Acredito que o conjunto desses atletas, essa sinergia que houve, fez com que a gente fizesse a campanha que foi feita. Agora, ô Jairo, até falando dessa campanha, né, o Guarani marcou 40 gols, sofreu apenas 19 em 23 jogos, já tem a copinha pela frente, mas é claro, o torcedor do Guarani, o que o torcedor quer saber desses jogadores, eu sei que não depende de você, os que vão subir para disputar possivelmente o Campeonato Paulista, ficar à disposição do Matheus Costa, como que é a sua relação hoje com o Matheus Costa e o que você pode falar sobre esses jogadores, sobre os principais, até porque o goleiro Ian me chamou muita atenção e eu acho que o Guarani hoje, no time profissional, não tem nenhum goleiro com esse potencial e a qualidade do Ian, e principalmente lá na frente o Léo Porfírio, que já disputou o campeonato, a copinha desse ano, junto com você, né? E eu acho que ele chamou muita atenção, assim como o Kevin, né? Que já vinha ficando no banco de reservas da Série C. São atletas que Kevin e Léo, propriamente, são atletas que estão no último ano, né? E com certeza tiveram um bom destaque na competição, junto com o Lucas Martins. Então, são alguns atletas que tiveram esse destaque, como eu disse. A parte coletiva prevalecendo, esses atletas individualmente acabam aparecendo, né? Então, você citou também o Rian, que fez uma competição muito constante, muito bem regulada, bem feita, e faz com que alguns desses atletas aí fiquem no radar da equipe profissional, né? E, como eu disse, acho que a função nossa é prepará-los, tentar deixar da melhor maneira possível, para que a gente possa servir o profissional aí do melhor jeito possível, né? Claro que depende muito daquilo que o Matheus vai precisar lá em cima, da carência, mas eu que foi feito um bom trabalho, colocado alguns atletas aí em condições para que o Guarani possa colher frutos no futuro próximo. Batista ao vivo conosco, o técnico Jairo Blumer, do Sub-20 do Guarani. Ô Jairo, primeiro, parabéns, né, pelo trabalho que você vem desenvolvendo nas categorias de base. Eu sempre tive comigo que categoria de base não é para conquistar título. Se acontecer, ótimo, excelente. Se não acontecer, o objetivo principal é revelar jogadores. É fazer com que, quando esses jogadores chegarem no time de cima, estejam realmente prontos para agarrar a oportunidade e, consequentemente, render tecnicamente, né, o garoto, render tecnicamente e também
financeiramente no caso de negociações. Então, a pergunta é, você está satisfeito com isso? Ou seja, com a produção de jogadores? Boa noite, Batista. Para mim é um prazer poder estar falando com você novamente. Como você mesmo falou aí, eu acredito que o primeiro objetivo não seja ganhar títulos na base, né? E sim formar alguns atletas, melhorá-los tecnicamente, ampliar aí o círculo de atuação deles, para que a gente possa servir o máximo de atletas possível ao profissional, né? Então, creio que quando isso acontece, como foi o caso, da gente fazer a campanha como foi feito, acredito que o objetivo principal foi alcançado, né? Agora a gente espera que esses atletas possam evoluir no seu tempo. É claro que cada um tem o tempo necessário para que eles possam, como eu disse, render na equipe profissional, que é o intuito final, o objetivo final, como você mesmo disse, talvez entregar tecnicamente conteúdo, ou se não lá na frente render algum retorno financeiro para o clube, né? Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta. Estamos conversando com o Jairo, que é o técnico do Sub-20 do Guarani. Jairo, um abraço para você, obrigado por estar nos concedendo a entrevista. E você, em todas as suas atividades no Guarani, você sempre aparece com destaque. Seja quando dirigiu o time como interino, se bem que nas últimas vezes o Marcelo Cordeiro é que foi considerado interino, mas você estava ali junto. E na base, boa Taça São Paulo, revelando jogadores, veio aí o João Marcelo pelas suas mãos. Agora, depois de 22 anos, o Guarani chega a uma semifinal de Campeonato Paulista, que não é pouca coisa não, pelas forças, pelos altíssimos investimentos, especialmente dos grandes e de algumas estruturas do interior. Então o seu trabalho indiscutivelmente tem muita qualidade, né? E aí a gente vê você sempre com muita resignação, com muita seriedade também, né? Levando o trabalho ao efeito. E você ainda é jovem, você parou de jogar não faz tanto tempo assim, faz pouco tempo. Mas e aí? Como é que está o teu planejamento de carreira dentro da profissão de treinador de futebol para os próximos anos? É isso mesmo? Você vai na base, é a tua vocação. O que a gente pode esperar do Jairo aqui em termos de alçar voos mais altos? Olha, primeiro, muito obrigado das palavras. Agradeço de ter sido lembrado dessa forma. Eu acredito que quando a gente faz um trabalho constante, consistente, acaba acontecendo o que aconteceu, né? No Sub-17 a gente já fez uma boa campanha, depois veio o Sub-20, Taça São Paulo, e por último agora uma bela campanha no Campeonato Paulista. A pergunta é pertinente porque, assim, na verdade hoje são 2 anos e 8 meses aí de uma curta carreira como treinador, na base, né? Então, a ideia primeira aí é para poder se firmar, ganhar experiência com relação a isso, e só o tempo aí vai dizer, né, os próximos passos, né? A ideia sempre é se preparar, tá o melhor possível, ganhar experiência, para que quando surgir a oportunidade, ou numa equipe profissional, ou se for da vontade da sequência na base, eu acho que o trabalho tem que ser bem feito. Eu acho que você usou algum termo bacana, quando você falou que a gente mantém os pés no chão, é justamente por isso, porque a gente tem que ser consistente naquilo que faz, resiliente, para poder estar preparado para quando surgir uma boa oportunidade, a gente tá pronto. Vamos lá, CH, sua pergunta ao Jairo Blumer. Um abraço para o Jairo, sempre muito simpático com a gente, principalmente com a competência do seu trabalho na base. Eu tenho 2 perguntas. Uma é muito simples de responder e a outra talvez um pouco mais complexa. Do tempo que você começou como treinador no Guarani de base, como era, se melhorou, tá igual ou piorou
a estrutura para o seu trabalho. E a segunda pergunta, se você será o técnico do Guarani na Taça São Paulo. Boa noite. Boa noite, CH. Para mim é um prazer estar falando contigo. Conheço você a longa data aí, desde os tempos de Jundiaí. Para mim é um prazer estar falando contigo aí novamente. Prazer é meu. Olha, a princípio é nós que vamos fazer a Taça São Paulo, né? Pelo menos a gente está seguindo o trabalho. Nós estamos numa outra competição preparatória, já pensando em Taça São Paulo, né? Aqui é a Copa Conecta. O ano passado a gente acabou sendo vice-campeão e esse ano a gente tem se preparado para poder também figurar entre os primeiros. E a segunda pergunta, nesse tempo que a gente está como treinador, né? Olha, acredito que se você pegar os primeiros resultados e vem nos resultados agora, isso vem melhorando aos poucos, a gente vem vendo evolução. É claro que a gente nunca pode estar contente, porque até para o clube ter ganhos na frente, a gente sempre vai cobrar melhoria, sempre estar no melhor estado. Para que a gente possa, como eu disse, continuar um trabalho de excelência para lá na frente o Guarani poder colher frutos com a base. Tá bom, então, Jairo, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação e continue aí com esse sucesso importante, muito importante o seu trabalho à frente aí do Sub-20 do Guarani e, claro, também na Taça São Paulo, onde o Guarani é campeão. Foi campeão em 1994 nos pênaltis contra a equipe do São Paulo. E olha que o goleiro do São Paulo era o Rogério Ceni. E o Guarani conseguiu ser campeão nos pênaltis. É que o Pitarelli, goleiro do Guarani, defendeu 3 pênaltis. E eu estava lá. Um abraço para você, muito obrigado, viu? Um abraço, meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar falando um pouquinho do Guarani. Espero que a gente possa mais vezes bater esse papo e falando sempre da base do Guarani, que hoje é o propósito maior que a gente tem. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém, muito obrigado.